Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E como aqui a notícia não para, agora é minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo. Eu começo falando de economia. Olha só, a proposta de limitar as compras parceladas sem juros em até 6 vezes causou um grande descontentamento entre consumidores e comerciantes do país. A repercussão negativa fez o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mudar o tom do discurso. Ele afirma agora que nenhuma decisão precipitada será tomada. Após declarações sobre acabar com o rotativo do cartão de crédito, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, enfatizou que nenhuma das partes quer que as decisões tomadas tenham um impacto abrupto no consumo da população. Campos Neto reforçou a relevância do parcelamento sem juros para a economia, esclarecendo que o objetivo é controlar seu crescimento acelerado e desaconselhar os parcelamentos muito longos. Ele acrescentou que a ideia não é acabar com a modalidade do parcelado, mas sim encontrar meios de evitar o crescimento desenfreado. Campos Neto ainda destacou o parcelamento de compras sem juros como muito importante para a atividade econômica e garantiu que ninguém propôs, em nenhum momento, acabar com o parcelado. Segundo ele, a ideia que estava sendo discutida é como fazer para que isso não continue crescendo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é contra alterar as regras do parcelamento sem juros, possibilidade mencionada por Campos Neto. O ministro acredita que isso poderia prejudicar lojistas e consumidores que estão pagando as contas em dia. O crédito rotativo é uma modalidade que permite ao cliente transferir o débito de um mês para o outro, caso não liquide a fatura total, e possui taxas anuais que ultrapassam 450%. Além disso, apresenta uma inadimplência alarmante, de cerca de 50%. E olha só, após o reajuste dos combustíveis, o mercado financeiro subiu a estimativa de inflação neste ano. Mas, segundo o Banco Central, as previsões ficaram estáveis para a taxa de juros. Depois do reajuste de combustíveis anunciado pela Petrobras na semana passada, os analistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação deste ano de 4,84% para 4,9%. A informação consta no relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. O levantamento ouviu mais de 100 instituições financeiras na semana passada sobre as projeções para a economia. Para o próximo ano, o mercado financeiro manteve em 3,86% sua estimativa para a inflação. Já para o crescimento do PIB deste ano, a projeção do mercado financeiro ficou estável em 2,29% na última semana. E para 2024, a previsão de crescimento do mercado financeiro avançou de 1,30% para 1,33%. Os economistas do mercado também mantiveram as estimativas para a taxa básica de juros da economia brasileira para o final deste ano e de 2024. Para o fim de 2023, a projeção para a taxa Selic está em 11,75% ao ano. Para o fechamento de 2024, a projeção do mercado para o juro básico da economia seguiu 9% ao ano. Vamos agora com os destaques internacionais. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, disse que o governo vai decidir na terça-feira quando começará a descarregar no Oceano Pacífico a água radiativa tratada da usina nuclear de Fukushima. No mês passado, o plano de despejar a água tratada da usina ultrapassou o último obstáculo regulatório, com a aprovação do órgão regulador nuclear das Nações Unidas. A Agência Internacional de Energia Atômica disse que a liberação teria efeitos ambientais insignificantes e que está de acordo com as liberações de água de outras usinas nucleares, inclusive nos Estados Unidos. Apesar das garantias de sua segurança, a perspectiva de mais de 1 milhão de toneladas de água sendo bombeadas para o Pacífico a partir da usina nuclear provocou alarme no Japão e nos países vizinhos. Os sindicatos locais de pescadores japoneses há muito se opõem ao plano. O argumento é que a ação pode desfazer a reparação de danos à reputação após a proibição de vários países a alguns produtos alimentícios japoneses com medo da radiação.
A China disse que vai proibir a importação de alimentos de 10 províncias japonesas e vai exigir testes rigorosos para alimentos do resto do país. Já na Coreia do Sul, os pescadores dizem que seus meios de subsistência estão em risco e os residentes estocam alimentos por medo de contaminação. E duas pessoas ficaram levemente feridas em um ataque de drones ucranianos contra Moscou. Dois aeroportos internacionais tiveram de ser fechados e, ao todo, cerca de 50 voos foram desviados. Segundo o Ministério da Defesa, os dois ataques foram interceptados por contramedidas eletrônicas, que atingem o sistema de navegação dos drones e os fazem cair. Os destroços atingiram primeiro a região de Koroskoy, subúrbio no sudeste de Moscou. Já o segundo ataque atingiu o subúrbio de Istra. E os voos foram suspensos em Domodedovo e Nukovo, sofrendo restrições parciais no terceiro aeródromo principal da capital, Sheremetevo. As ações contra Moscou têm se tornado comuns neste ano devido à dificuldade das defesas aéreas de captar os drones chegando perto da cidade devido a seu tamanho pequeno. O sofisticado sistema de proteção da cidade, desenhado na Guerra Fria, tem camadas de baterias especializadas em mísseis e aviões de maior porte. Os ataques em si têm pouco valor militar, visando mais um impacto psicológico na população, que ainda apoia de forma majoritária, segundo pesquisas independentes, a guerra iniciada por Putin em fevereiro de 2022. E o Equador vai escolher seu próximo presidente no segundo turno, que acontece em 15 de outubro. O novo duelo será entre o socialismo e a direita. Ambos querem governar um país dividido, abalado pela violência do narcotráfico e de luto pelo assassinato do candidato Fernando Villavicencio. Luísa Gonzalez, candidata do ex-presidente socialista Rafael Correa, vai enfrentar Daniel Noboa, filho de um dos homens mais ricos do Equador e que foi a surpresa do primeiro turno. Os dois foram os mais votados nas eleições de domingo, com 33% para Luísa e 24% dos votos para Daniel. Isso significa que este Equador corajoso, este Equador com sentido de pátria, se mobilizou, quebrou o medo, deu mais peso à esperança de mudança e votou em uma mulher na Revolução Cidadã. Daniel Noboa, considerado a surpresa da votação, comemorou a ida ao segundo turno. Ainda não atingimos o objetivo, que é a presidência da República. O que fizemos foi passar para o segundo turno. Por isso, parabenizo a minha equipe e a todas as pessoas que me acompanham. O candidato que substituiu o ex-jornalista Fernando Villavicencio foi Christian Zurita, seu melhor amigo e parceiro de reportagens, que revelaram grandes escândalos de corrupção. De acordo com a apuração preliminar, ele ficou em terceiro lugar com 16% dos votos. Gonzalez e Noboa vão protagonizar um novo confronto entre esquerda e direita. Este é o terceiro duelo consecutivo do tipo no pequeno país de 18 milhões e 300 mil habitantes. A eleição de domingo teve uma taxa de participação de 82% dos mais de 13 milhões de equatorianos obrigados a votar. Nos últimos anos, o Equador se tornou um centro de operações para cartéis de drogas estrangeiros e locais que impõem um regime de terror com assassinatos, sequestros e extorsões. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!